E agora, Machado, o que fazer? Balanceado ou desbalanceado? O que fica melhor no meu projeto? Fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar o que é melhor você fazer no seu projeto. Essa dúvida é muito comum nos treinamentos, mentorias, enfim, sempre que nós estamos conversando sobre projeto, rede, distribuição, sempre pergunta o que é melhor, balanceado ou desbalanceado. Me conta a verdade, Machado, o que eu tenho que fazer no meu projeto? A verdade é muito simples. Cada uma dessas definições, dessas topologias, traz vantagens e traz desvantagens. Se ganha de um lado, se perde do outro, e nós temos que definir o que é melhor no nosso projeto. Então, nessa aula, eu quero te mostrar como você decide o que é melhor no seu projeto e como você fica seguro também dessa decisão, da decisão que você tomou. Se a gente tomar a decisão certa, a gente tem ganhos. Se nós tomarmos a decisão errada, a gente acaba perdendo em alguns aspectos, prejuízo, retrabalho, etc. Então, vamos lá, vamos falar dessas definições. Uma rede balanceada, no geral, o que ela traz como característica são splitters balanceados. Quando a gente tem todos os splitters simétricos balanceados, nós temos uma rede balanceada. Ou seja, splitters que a divisão da intensidade da luz é igual ou muito parecido para todas as saídas. Então essa é a formação, é assim que se faz uma rede balanceada e ela traz vantagens e desvantagens. Uma rede balanceada, geralmente ela é mais vantajosa, geralmente se utiliza ela em uma área com bastante densidade. O centro da cidade, por exemplo, onde nós temos muita casa, muita residência e pouca fibra, onde nós precisamos de uma demanda maior e pouco metro de fibra. Ali é o lugar que se encaixa muito bem uma rede balanceada. E como característica, ela traz algumas informações, algumas coisas que a gente vai abrir a partir de agora. Uma rede balanceada, ela tem um sinal mais uniforme. A potência de transmissão é igual, mas o sinal que vai chegar em cada uma das CTOs vai ser tudo muito parecido. Então eu vou ter uma CTO com menos 19 dBm, a outra com 19.2, a outra com menos 18.9, vai ficar tudo muito fácil e isso acaba desencadeando outras coisas também. A gente tem um sinal muito parecido na nossa rede inteira ou na cidade inteira, acaba nos facilitando em diagnóstico e também em documentação de rede. À medida que eu tenho uma rede simplificada, uma rede que segue um determinado padrão, é muito mais fácil documentarmos a nossa rede. Também é mais fácil a gente projetar modificações, ampliações, acaba facilitando, porque à medida que a gente determina uma certa ampliação em um ou dois ramais, nós sabemos que essas ampliações é possível fazer também nos outros ramais que estão distribuídos na nossa rede. Então, quando a gente pensa num projeto de densidade, o centro da cidade, uma área bem populosa, ou até mesmo um condomínio que segue um padrão e tem uma casa do lado da outra, geralmente é mais vantajoso a gente utilizar uma rede balanceada para fazer essa distribuição e, como consequência, tem aquelas vantagens que a gente acabou de falar. Uma rede desbalanceada, como característica para formar uma rede desbalanceada, é a gente utilizar splitters assimétricos no primeiro nível. O splitter assimétrico é aquele que tem duas saídas e que uma saída é diferente da outra. A gente tem uma saída com 80% de luz e a outra 20%. Uma saída com 10% de luz e a outra 90%. Então a gente tem 11 modelos de splitters desbalanceados que nós podemos jogar no nosso projeto e cascatear conforme a topologia que nós estamos desenhando. Uma rede desbalanceada, geralmente, ela é mais vantajosa em ambientes onde nós temos poucas casas e muita fibra. Uma zona rural, por exemplo, que a gente tem pouca demanda e a gente tem que lançar bastante cabo para atender essa demanda. A gente acaba tendo uma certa economia e algumas facilidades nesse caso. Uma rede desbalanceada, ela é uma rede muito flexível e isso é muito bom. A gente consegue desenhar a rede conforme aquele local que a gente precisa construir uma rede. Porém, ao mesmo tempo que ela traz essa flexibilidade, acaba sendo um pouco mais difícil de desenhar um projeto FTTH. O padrão não é tão definido, a gente tem que avaliar caso a caso, isso acaba aumentando um pouco a complexibilidade do desenho e como consequência da documentação de rede. É mais difícil a gente documentar uma rede desbalanceada do que uma rede balanceada, justamente por conta dessa vantagem dela da flexibilidade. O nível de ampliação da rede, de projetar e também de realizar ampliações, acaba dificultando. A gente tem que analisar caso a caso, ponto a ponto que nós estamos fazendo as ampliações. Então a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa quando a gente tem uma rede desbalanceada, mas ao mesmo tempo ela traz uma série de vantagens e traz uma flexibilidade que é muito interessante também. Então uma rede desbalanceada, um projeto desbalanceado, se encaixa muito bem numa zona rural,
um ambiente rural ou a ponta da cidade. Às vezes nós temos uma área de grande densidade no centro e nas pontas nós temos menos residências. Então, por que não fazer um projeto híbrido, talvez, no centro da cidade balanceado e nas pontas desbalanceado? Também é uma alternativa fazer dessa forma. Então, uma área rural, um distrito industrial, de repente, que nós temos prédios grandes, mas terrenos gigantescos e uma coisa fica longe da outra. Então são ambientes que se encaixam muito bem um projeto desbalanceado e se tem uma série de benefícios justamente por essa flexibilidade dos projetos. Bom, tem alguns aspectos que não mudam quando a gente tem uma rede balanceada e uma rede balanceada, e tem outros que nós temos que dar uma certa atenção quando a gente vai fazer o dimensionamento. O que é igual entre uma rede balanceada e desbalanceado? Backbone é igual. A rota do seu backbone e a quantidade de vias que serão utilizadas no backbone é a mesma, então isso não vai mudar. As rotas dos cabos são as mesmas, das derivações, a quantidade de CTO e o tamanho da CTO também não muda se ele é balanceado ou se ele é desbalanceado. Tudo isso permanece igual. O que muda? Definição dos splitters de primeiro nível. Isso vai mudar quando você vai fazer o seu dimensionamento. Se você fazer balanceado ou desbalanceado, é totalmente diferente. A quantidade de fusões da sua rede também vai mudar. Uma rede desbalanceada tem mais fusões do que uma rede balanceada. E a capacidade da fibra da rede de derivação também vai mudar. Por que isso? Porque uma rede desbalanceada, a gente utiliza uma fibra para alimentar o ramal inteiro. Uma CTO é cascateada na outra, até chegar na última CTO daquele ramal. Então a gente acaba tendo uma economia na quantidade de fibras da rede de derivação quando a gente opta em fazer um ramal desbalanceado. Então, o que nós temos que cuidar? Quando a gente vai projetar balanceado ou desbalanceado, cada uma é vantajosa no seu ambiente, naquilo que foi pensado. O que é um erro é nós fazermos um projeto desbalanceado no centro da cidade pensando em economia de fibra. É um erro porque a gente acaba tendo muito trabalho, mais fusões, complexibilidade e talvez isso deixe o seu projeto mais difícil de ser compreendido e também pode deixar o seu projeto mais caro algumas vezes também. Então a gente economiza em fibra ou acha na verdade que está economizando em fibra, mas acaba gastando mais em tempo de instalação, enfim, material muitas vezes, questões que vão deixar o nosso projeto mais caro e mais difícil do que mais barato, como a gente imaginava, como a gente acreditava que estaria fazendo. Agora eu quero te pedir uma ajuda. Caso tenha ficado alguma dúvida dessa aula, desse material, desse conteúdo, use os campos de comentário aqui embaixo para me ajudar. Coloca aqui a sua dúvida, eu vou te responder todas as dúvidas para a gente poder compartilhar ao máximo essas informações e poder melhorar a sua rede, melhorar o seu projeto. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo também, por favor, use os campos aqui, coloca algum conteúdo que você não está encontrando. A gente vai atrás, vai pesquisar, vamos falar com mais especialistas e vamos te trazer algum conteúdo que te ajude no desenvolvimento do seu projeto, enfim, em tudo aquilo que pode ajudar o seu provedor, pode melhorar os seus projetos. Valeu, obrigado e até a próxima aula.